Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no quiz bíblico de hoje, testaremos os seus conhecimentos com 20 perguntas sobre o Evangelho de Marcos. Será que você acerta mais de 10? Estão preparados? Então, vamos começar. Pergunta 1. Onde Jesus foi batizado? Alternativa A: Rio Nilo. Alternativa B: Rio Jordão. Alternativa C: Rio Eufrates. Ou, alternativa D: Rio Tigre? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra B: Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 9. Pergunta 2. Segundo o Evangelho de Marcos, quem é a voz que clama no deserto? Alternativa A: João Batista. Alternativa B: Pedro. Alternativa C: Paulo. Ou alternativa D: Jesus. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A: João Batista. Marcos capítulo 1, versículos 3 e 4. Pergunta 3. O que João Batista comia? Alternativa A: pães e peixes. Alternativa B: frutas e legumes. Alternativa C: pães e leite. Ou, alternativa D: gafanhotos e mel silvestre. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D: gafanhotos e mel silvestre. Marcos capítulo 1, versículo 6. Pergunta 4. De que eram feitas as roupas de João Batista? Alternativa A: pelos de camelo. Alternativa B: lã de ovelha. Alternativa C: pano de saco. Ou alternativa D: pele de urso. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A: pelos de camelo. Marcos capítulo 1, versículo 6. Pergunta 5. Qual mulher planejou a morte de João Batista? Alternativa A: Jezabel. Alternativa B: Herodias. Alternativa C: Salomé. Ou, alternativa D: Malévola. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B: Herodias. Marcos capítulo 6, versículos do 17 ao 28. Pergunta 6. Qual era a enfermidade que tinha o mendigo de Jericó, que foi curado por Jesus? Alternativa A: era mudo. Alternativa B: era surdo. Alternativa C: era cego. Ou, alternativa D: era leproso. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra C: era cego. Marcos capítulo 10. Versículos do 47 ao 52. Pergunta 7. O que disse Jesus, à filha de Jairo, para ressuscitá-la? Alternativa A:
Talita cumi. Alternativa B, Talia cuni. Alternativa C, cuni Talia. Ou, alternativa D, Calia tuni? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A. Talita cumi. Marcos capítulo 5, versículo 41. Pergunta 8. Quantas pessoas carregavam o paralítico que desceu pelo telhado? Alternativa A. Uma pessoa. Alternativa B, 2 pessoas. Alternativa C, 3 pessoas. Ou, alternativa D, 4 pessoas. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, 4 pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 3. Pergunta 9. Em quais animais Jesus lançou os demônios do homem gadareno? Alternativa A. Ovelhas. Alternativa B, vacas. Alternativa C, cavalos. Ou, alternativa D, porcos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, porcos. Marcos capítulo 5, versículos 13. Pergunta 10. Para qual nome Jesus trocou o nome de Simão? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, João. Ou, alternativa D, Tiago? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra B, Pedro. Marcos capítulo 3, versículo 16. Pergunta 11. Quem Jesus chamou de filhos do trovão? Alternativa A, Pedro e André. Alternativa B, Judas e Tomé. Alternativa C, Tiago e João. Ou, alternativa D, Filipe e Tadeu? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Tiago e João. Marcos capítulo 3, versículo 17. Pergunta 12. De qual doença a sogra de Simão, Pedro, foi curada por Jesus? Alternativa A, febre. Alternativa B, gripe. Alternativa C, lepra. Ou, alternativa D, hemorragia? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A, febre. Marcos capítulo 1, versículos 30 e 31. Pergunta 13. Quem apareceu com Jesus na transfiguração? Alternativa A, Davi e Sansão. Alternativa B, Elias e Moisés. Alternativa C, Abraão e Jacó. Ou, alternativa D, Daniel e José? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Elias e Moisés. Marcos capítulo 9, versículos do 1 ao 4. Pergunta 14.
Quem Jesus expulsou do Templo de Jerusalém? Alternativa A. Os sacerdotes. Alternativa B. Os discípulos. Alternativa C. Os samaritanos. Ou, alternativa D. Os cambistas. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra D. Os cambistas. Marcos capítulo 11, versículo 15. Pergunta 15. O que Jesus falou em aramaico, quando curou um homem surdo e gago? Alternativa A. Talita cumi. Alternativa B. Abba. Alternativa C. Eli Eli. Alternativa D. Efatá. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra D. Efatá. Marcos capítulo 7, versículos 34 e 35. Pergunta 16. Qual dos discípulos proibiu um homem de expulsar demônios em nome de Jesus? Alternativa A. João. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tiago. Ou, alternativa D. Filipe. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra A. João. Marcos capítulo 9, versículo 38. Pergunta 17. Qual discípulo foi chamado por Jesus de Satanás? Alternativa A. Judas. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tomé. Ou, alternativa D. Tiago? Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Pedro. Marcos capítulo 8, versículo 33. Pergunta 18. Que pecado jamais será perdoado por Jesus? Alternativa A. Matar. Alternativa B. Cometer adultério. Alternativa C. Blasfemar contra o Espírito Santo. Ou, alternativa D. Roubar dos pobres. Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra C. Blasfemar contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Pergunta 19. Quem surgirá nos últimos dias para tentar enganar o povo? Alternativa A. Satanás. Alternativa B. Falsos líderes. Alternativa C. Falsos profetas e falsos messias. Ou, alternativa D. Falsos crentes? Tempo para pensar. Seu tempo acabou. Resposta correta. Letra C. Falsos profetas e falsos messias. Marcos capítulo 13, versículo 22. Pergunta 20. O que Jesus respondeu quando Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? Alternativa A. Com certeza. Alternativa B. Eu sou. Alternativa C. Eu não sou. Ou, alternativa D. Tu o dizes? Tempo para pensar.
A resposta correta é a letra D. Tu dizes. Marcos capítulo 15, versículo 2. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.